que o Osmando vai trazer para a gente agora a taxação dos mais ricos. Uma proposta que já vem sendo discutida há algum tempo no Brasil, é um dos objetivos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que está avançando dentro do governo, espera que avance também no Congresso Nacional e tenha um impacto, Osmando, desta medida. Taxar os ricos significa livrar de impostos mais pobres no Brasil? Explica para a gente. Significa exatamente isso, essa redução da desigualdade e o fim de privilégios, porque os ricos, os mais ricos, por história, não pagam ou pagam muito pouco imposto no Brasil. Você tem ideia, há um levantamento que todos os países que são abarcados pela OCDE, essa organização dos países para desenvolvimento e cooperação econômica, todos eles têm taxas assim, muito próximos de 30%, 32% de taxação sobre as maiores fortunas de cada país. Uma pesquisa realizada com 22 entrevistados no âmbito dos países que integram o G20, agora em junho, revelou que 76% dos entrevistados são favoráveis à taxação de grandes fortunas, à taxação dos mais ricos, para proteger, para restabelecer um equilíbrio com os mais pobres. Pois bem, o governo federal, através do ministro Haddad e de sua equipe, tem avançado nesse estudo para a taxação de 12% a 15%, mas há uma tendência muito forte de que se fixe nos 15%, de todas as fortunas que estejam acima, todas as rendas que estejam acima de R$1 milhão por ano. E isso daria um impacto de arrecadação de 90 bilhões de reais, e isso faria com que, conforme esse estudo do Centro em Pesquisa Macroeconômica das Desigualdades, da USP, que foi concluído a semana passada, daria para beneficiar quem ganha de 3 até 29 mil reais. Veja que não é pouco o que se está falando aqui. Se 29 mil reais significa isentar de imposto de renda o básico da classe média brasileira. Isso é um significado extraordinário que já vem sendo aplicado em outros países, sobretudo nos países desenvolvidos, onde as taxas de tributação são sempre acima de 30%, e o Brasil mantém uma taxa de 27,5% aplicada aos pobres, aos miseráveis e também, com exceção daqueles 2 salários mínimos já isentados pelo presidente Lula em 2023, todas as outras faixas estão tributadas com 27,5%. Atualmente, o Brasil possui 4 faixas de tributação do imposto de renda. Se o governo conseguir que o Congresso aprove essa taxação de 15% sobre rendas acima de R$1 milhão, nós teríamos apenas esta taxação e permaneceria a taxação de 27,5%, que a partir daí iria ser aplicada em faixas bem superiores a quem ganha até 29 mil reais. Então, é um avanço significativo. Há uma expectativa de que isso seja aprovado no Congresso, apesar de todas as dificuldades, até mesmo porque já existe no Congresso um projeto de lei bastante avançado que fala em isentar de tributação do imposto de renda quem ganha até R$ 5.200, um pouco maior do que a promessa que o Lula fez em campanha, e então, por isso, é possível que haja um entendimento e essa lei passe a ser
a vigorar no Brasil. Tá aí, Alessio, Osmando otimista de olho nessa tramitação no Congresso Nacional. A gente vê que isso é um tema que vai amadurecendo no país. O Brasil, que ainda é um dos países mais desiguais do mundo, onde os ricos, os bilionários, os milionários concentram boa parte da nossa riqueza. Importante destacar, a gente está falando de gente rica, é da casa dos milhões, dos bilhões de reais que seriam tributados para garantir mais isenção no país. Um ponto onde a gente já avançou, mas precisa avançar ainda mais, Alessio. Ananias, com certeza. Eu tenho também uma impressão de que possa, sim, avançar esse projeto, mas não tão otimista quanto o seu Zé Osmando, infelizmente, até porque alguns dos nossos parlamentares, os nossos representantes do povo, e aí eu coloco entre aspas, porque alguns só estão mesmo para benefício próprio e acabam até mesmo enricando com a carreira de político, né? Porque alguns já têm, inclusive, essa carreira há décadas, né, eu diria. Alguns desses nossos parlamentares estão entre os super ricos. E aí eu falo dos super ricos, os que têm jatinho, os que têm helicópteros, os que têm iate. Eu não estou falando de quem tem um carrinho na porta de casa, de quem tem um automóvel, não. Estou falando desses parlamentares que têm fazendas, né, ou fazendas no plural mesmo, né, que alguns têm, inclusive, dessa forma. Então, eu acho que vai ter uma dificuldade, sim. Não sou tão otimista quanto o seu Zé Osmando, mas é um projeto muito importante para o Brasil. A gente ainda é um país muito pobre, mesmo sendo muito rico. Olha que contraditório. O Brasil produz muito, produz para o que daria para 3 populações do nosso país, mas ainda tem gente passando fome, ainda tem gente com insegurança alimentar. Então, eu acho que essa taxação dos super ricos para poder isentar pessoas que recebem menos é o mais plausível, mais lógico, racional, eu diria. Não tem outra explicação para dar. É algo que demorou muito para ser feito, vai ter uma dificuldade para passar, mas eu ainda tenho um pingo de esperança de que possa evoluir. É justiça social que precisa ser feita nesse país, e aí todos têm que serem cobrados, principalmente quem está nos representando no Congresso Nacional e a população de olho em quem tem compromisso com essa pauta. E falando em igualdade social, em justiça social, em combate à fome, o Brasil é um destaque no mundo. E quem traz essa informação, Cíntia, é o ministro Wellington Dias, que participou da reunião do Comitê de Segurança Alimentar Mundial.